Galera, entenda o final de Poppy Playtime 3, o sacrifício do Catnap. Percebeu a grande revelação que Poppy Playtime 3 nos trouxe para a história da fábrica? De tudo aquilo que a gente acreditava ser real, e agora tivemos uma revelação, a maior revelação de todas, que mudou todo o curso daquilo que a gente pensava sobre Poppy Playtime. Essa maior revelação de Poppy Playtime 3 que eu tô falando foi sobre o que realmente era a tal Hora da Alegria que tanto pintou antes de Poppy Playtime 3. E foi algo muito mais macabro para toda a história do que a gente achava, e na verdade nem estava diretamente relacionado ao Catnap, mas sim ao protótipo. Aliás, o protótipo, mais conhecido como 1006, agora ganhou um novo nome que mudou tudo para toda a história de Poppy Playtime. E é sobre essa revelação bombástica que mudou todo o curso da história que a gente vai falar hoje. Agora não é mais o protótipo, o 1006. O nome dele é o Bigger Body original. E por que ele tem esse nome? Não é? Para começar a falar do experimento 1006, a gente tem que falar que finalmente compreendemos o momento da... Galera, por que ele falou isso daqui? Vocês sabem? Você percebeu a grande revelação que Poppy Playtime 3 nos trouxe para a história da fábrica? Vamos botar aqui onde estava. Que terríveis estão agora mais claras, como foi explicado dentro de uma fita VHS dentro do Poppy Playtime 3. Nesse registro, era interrogado pelo Dr. Harley Sauer, e pela interação percebemos que desde o momento que ele foi criado, o 1006 foi criado, desde o primeiro momento em que seu coração passou a bater e que sua consciência despertou o mundo, o protótipo conheceu apenas o lado mais cruel e grotesco da humanidade. Diferente da creche, por exemplo, que as crianças pelo menos tinham um pouquinho de amor ou pelo menos um vislumbre de esperança, isso jamais aconteceu com o protótipo. O pior de tudo é que ele aprendeu com essa experiência. Para o experimento 1006, aquela maldade era natural, e essa maldade e crueldade era o que era ser um ser humano. Para a gente se aprofundar com mais detalhes, vimos nessa interação bizarra alguns pontos muito interessantes. Será que você percebeu o que está nas entrelinhas? Se liga. Para começar, a gente consegue ouvir sua voz pela primeira vez dentro da saga original. Por que eu digo dentro da saga original? A nossa primeira interação de verdade com a voz do 1006 ocorreu lá no Project Playtime, dentro do tutorial do jogo, quando iniciamos o desafio controlando um dos Bigger Bodies. Lá, claro, não havia muita explicação ao desenvolvimento da lore, já que dentro da interação apenas ouvimos o protótipo vociferar com seus seguidores para que eles impedissem a todo custo aquela ação dos coletores dentro da Galera, por que ele tá falando isso? Porque eu tô fazendo esse vídeo. É para mostrar para vocês como é que vai ser o Poppy Playtime 3 do Catnap. Nossa. Então por isso que eu fiz esse vídeo. Até aquele ponto, é verdade, a gente havia descoberto que o protótipo por si só era um grande mal e um grande perigo da fábrica. E dentro de Project Playtime, a gente teve a dublagem do... Hey guys, in this video, I'm gonna show you how to download Minecraft Pocket. Dentro de Poppy Playtime, mas em Project Playtime ele deu a voz ao protótipo, ao 1006. Porém, com alguns detalhes vagos, a gente sabe que havia ainda muito espaço para discussões sobre a história do 1006 como um todo. Uma delas, por exemplo, comentava a possibilidade que dentro de Poppy Playtime 3 a gente teria nossa primeira interação direta com o monstro. E foi algo que não aconteceu. Aqui a gente achava que os planos da Mob Games era já começar a provocar o jogador com uma participação mais direta da criatura, um confronto físico, pessoal. Mas com certeza isso vai ficar para uma próxima, certo? E uma outra teoria nesse caminho também achava-se que escutaríamos a sua voz pelo telefone de brinquedo da Playtime, que foi muito importante durante toda a saga. Mas aqui vem um grande asterisco, tá? Pois por mais que não tenhamos escutado sua voz em uma interação direta com o protagonista do jogo, escutamos sim sua voz dentro de uma fita VHS. E acreditem,
Todos ficamos arrepiados com essa interação. E, inclusive, começaram a surgir algumas teorias. Será que o protótipo, ao evoluir como um experimento que busca uma espécie de mutação, de evolução, de mudança com o tempo, será que ele mudou a sua voz? É por isso que ele tinha uma voz diferente em Project Playtime do que essa que vemos agora? Seria uma forma de explicar as coisas. Mas também sabemos que, devido ao fato da Mob Games, principalmente no passado, ser um estúdio menorzinho, é possível que agora eles tenham declarado um narrador oficial e que aquele anterior de Project Playtime teria sido apenas um paliativo. E isso seria uma retcon. Então temos essas duas possibilidades. Mas vamos voltar para essa conversa e por que ela é tão importante e deixou todo mundo de cabelo em pé. Durante essa conversa em específico, o protótipo questionava o comportamento nefasto dos pesquisadores da fábrica, que submetiam os experimentos a incontáveis procedimentos torturantes. Então a gente vê o protótipo consciente e inteligente e até mesmo interrogando os criadores, seus próprios criadores, do motivo dos outros experimentos estarem passando por situações... Galera, nessa hora que ele falou criadores, olha aqui. Então a gente vê o protótipo consciente e inteligente e até mesmo interrogando os criadores, seus próprios criadores, do motivo dos outros experimentos estarem passando por situações péssimas, dando a entender que ele estava defendendo, de certa forma, ou tentando proteger os experimentos dos seres humanos. Foi por esse motivo que a ira descontrolada dos experimentos acabou dando início para começar com tudo. Os humanos, que haviam tido suas mentes colocadas em corpos artificiais monstruosos, passaram por um procedimento doloroso e terrível. Galera, nessa hora que ele falou, muita pessoa morta nesse Pop Playtime, era corpo para todo lado. Por isso você via um pouquinho de sangue por aí no Pop Playtime 3. Por isso que você via isso. O Huggy Wuggy se descontrolou e matou geral. E, segundo o protótipo, parece que havia uma outra forma de fazer isso. Afinal, por que ele perguntou aos pesquisadores por que os experimentos eram submetidos a esses experimentos torturantes? Será que não tinha uma outra forma? Beleza, segura essa ideia, não deixa ela escapar porque a gente vai voltar nela. A gente sabe que, de qualquer forma, sendo torturante ou não o procedimento, depois, com o sucesso da cirurgia, eles passavam também por diversos testes. Ou seja, eles sofriam antes da operação, sofriam durante a operação e depois da operação. A dor e a angústia que parecia não ter fim foi o grande catalisador da revolta dos brinquedos, que agora, como eu falei, temos a confirmação de que ocorreu no dia 8/8 de 1995. Inclusive, a Mob Games deu esse momento pra gente em uma fita VHS. O exato momento em que isso acontece é aquela fita de Relocation da Kiss Missy, que acontece exatamente, como você pode ver, no dia 8/8 de 1995. E foi por isso que a Kiss Missy ela foi libertada. E provavelmente, inclusive, essa trajetória da Kiss Missy, já que ela foi relocada para outro lugar, inclusive ele estava indo para Playcare, beleza? Provavelmente também fazia parte do plano do 1006, já que ocorreu exatamente no momento em que a gente teve a revolução. Dá a entender, inclusive, que o 1006 tinha pessoas trabalhando junto com ele dentro da fábrica. E eu vou dizer pra vocês que talvez o Dr. Harley Sauer fosse um desses. Talvez um traidor com relação a Playtime, que ajudou os experimentos em algum momento, de alguma forma. Certamente ele tinha pessoas, funcionários internos trabalhando junto com ele, mas o Harley Sauer tinha... Novo Dolce Gusto Pingado. Dias mais gostosos começam com um pingado. No meio do vídeo. Em alguns momentos em Pop Playtime 3, em alguns documentos e fitas que dizem que ele simplesmente não estava mais contactável e que havia desaparecido por diversas horas e ninguém sabia onde ele estava. Seria Harley Sauer um traidor? Voltando a falar do protótipo, ouvimos sua voz e sua interação com o Dr. Harley Sauer, beleza? Então sabemos que eles realmente interagiam um com o outro, o criador e aquele que foi criado. Mas a conversa entre os dois teve muito mais detalhes assustadores do que todos esses que eu falei pra vocês. Então, vamos comentar
está sobre a voz do protótipo. Sim, tem um segredo dentro da voz do protótipo. Aqui, diferente de Project Playtime, o protótipo apresentou diversas entonações diferentes. Será que você percebeu? Diferentes vozes que saíam de seu corpo, o que apenas contribuiu para que a gente ficasse ainda mais Ele falou isso, de vozes saindo do corpo dela. Então, ninguém sabe o que é isso. Só ele. Ele que sabe. Ele sabe o segredo de Poppy Playtime 3. Então é assim que foi projetado Poppy Playtime 3. Quando ele descobriu isso. uso com a sua verdadeira forma, como assim várias vozes saindo de um órgão que a gente pensa.